Olá pessoal, estamos aqui de novo então e hoje vamos falar sobre engodo caudal em serpentes, tá? O que é o engodo caudal? Engodo é uma mentira, né? Enganar, atrair. É um comportamento que algumas serpentes utilizam para atrair suas presas, tá? Especialmente aquelas cobras que caçam de espera. Então elas estão num local caçando de espera e fazem movimentos sinuosos com a ponta da cauda, que geralmente tem uma cor distinta do restante do corpo. E o corpo geralmente é camuflado no ambiente. E aí, essa ponta da cauda distinta do restante do corpo lembra assim uma larva, um verme. E aí o animal que é presa, né, pensa que é algo que ele poderia se alimentar. Mas quando se aproxima da cobra, ela desfere o bote e captura a sua presa. Ocorrem espécies que caçam e lagartos, tá? Em de outros tipos de presa. A principal família de serpentes que é registrada nesse comportamento são em viperídeos, principalmente juvenis, tá? Mas também já foi registrado nas famílias Boide, né? Que é a família da jiboia, da sucuri. A família Pitonide também tem registro. Tropidophyde, aquela Tropidophyes pauciquamis que nós temos na Mata Atlântica, na região sudeste do Brasil, né? Colubride e Dipsadide também tem registros. Um exemplo de dipsadídeo é a Tropidodrias straticepes, que ocorre lá na Mata Atlântica. Tem um trabalho super legal que foi publicado pelo Ivan Sazima e o Giuseppe Porto em 1993 na revista Copeia, que mostra bem o comportamento dos juvenis dessa espécie de... é um tipo de cobra cipó lá da Mata Atlântica, né? Os juvenis têm a ponta da cauda distinta, bem clarinha, meio creme, amarelado, né? E utiliza para atrair lagartixas que ela captura quando se aproximam dela. Outro exemplo interessante tem na Austrália. Na Austrália nós não temos viperídeos, né? Lá a ofiofauna predomina quem? Elapídeos. A família Elapidae compreende as corais verdadeiras, najas, mambas, taipan e também essa espécie, a Acanthopsis antárticos. Ela lembra bem um viperídeo, mas não é. É um exemplo de convergência adaptativa. E ela também caça de espera e utiliza o engodo caudal para atrair suas presas. E lá no Oriente Médio, especialmente no Irã, temos uma espécie de serpente endêmica dessa região, que é Pseudocerastes urarachnoides. Olha o nome da espécie, né? Ela também utiliza o engodo caudal e a extremidade da sua cauda lembra um artrópode, uma aranha, que ela usa então o engodo caudal para atrair pássaros. O engodo caudal é utilizado principalmente pelos juvenis de espécies de cobras, tá? Que se alimentam de presas como anfíbios, anuras e lagartos. Enquanto os adultos geralmente vão se alimentar de animais como roedores, né? Ao longo do crescimento, do desenvolvimento do juvenil para o adulto, essa cor distinta do restante do corpo se perde. E também o comportamento, a estratégia de utilizar o engodo caudal durante a caça. Vamos ter algumas exceções, tá? Já vamos falar disso. Aqui no Brasil, o engodo caudal é registrado principalmente em juvenis de várias espécies de jararacas do gênero Bótropes. E também em Botrocófias ioprora. É outro exemplo também que tem a cauda distinta do restante do corpo, clarinha, né? E ela também utiliza o engodo caudal. A Botrocófias ioprora, se vocês lembrarem do vídeo anterior, é uma espécie de jararaca, a jararaca nariguda, né? Que nós temos aqui na Amazônia. Outra coisa interessante, né? Os juvenis dessas jararacas se alimentam de presas ectotérmicas, né? Anfíbios, lagartixas, enquanto os adultos geralmente vão se alimentar de roedores, presas endotérmicas. E aí, o veneno, assim como a coloração da cauda se perde ao longo do desenvolvimento, ocorre uma mudança bioquímica do veneno, do filhote para o adulto. O filhote tem um veneno que vai ter uma ação mais eficaz em anfíbios e lagartixas.
enquanto que o veneno das adultas, né, vai ter um veneno mais especializado em roedores. Isso de uma forma generalizada, tá? Aí correlacionando com os acidentes zoofídicos, né, que ocorrem em seres humanos, aqueles que causam maior incoagulabilidade sanguínea são os envenenamentos causados por filhotes de jararacas, enquanto os adultos vão ter efeitos mais locais, que pode até evoluir para necrose, né? Então, coagulopatia mais presente no envenenamento dos filhotes de jararacas e efeitos locais mais no adultos. Isso vai ser tema para um outro vídeo logo logo. Aqui um trabalho clássico do Ivan Sazima, 1991. Ele foi pioneiro em estudar a ecologia das jararacas aqui no Brasil, né? Aí ele foi o primeiro a reportar, né, o engodo caudal em juvenis de jararaca e jaracuçu na Mata Atlântica. Então, quem são aquelas exceções, né, que os adultos também vão utilizar o engodo caudal? Uma é a jararaca ilhoa, aquela que ocorre na Ilha da Queimada Grande, a famosa Ilha das Cobras, né? Os adultos continuam a utilizar o engodo caudal, enquanto o juvenil utiliza para se alimentar de pequenos anfíbios, lagartixas, o adulto vai utilizar, por sua vez, a sua cauda, que tem a ponta escura, né, para atrair pássaros, que vai ser um dos principais alimentos dessa espécie de jararaca endêmica lá da Ilha da Queimada Grande, a Bothps insulares, né? E os pesquisadores viram, né, além dela deixar a ponta da cauda próxima à cabeça, denotando que ela deve utilizar o comportamento de engodo caudal mesmo como adulta, percebeu-se que existe um maior número de mutilações na ponta da sua cauda por bicadas de aves, quando comparado com a jararaca do continente. Então essa é uma outra evidência que o adulto também utiliza o engodo caudal. E outro caso é a papagaia na Amazônia, a Bothps bliniatus. O adulto continua utilizando o engodo caudal, porque anfíbios também vão compor a sua dieta. E o interessante é que nessa espécie nós temos tanto indivíduos com a ponta da cauda branca como da ponta da cauda escura. E isso não está relacionado com o sexo da serpente e nem com seu estágio de desenvolvimento. Muitos pesquisadores, né, relataram em literatura que o engodo caudal seria uma resposta a um estímulo visual, ou olfatório ou infravermelho de uma presa. A cobra perceberia então pelos seus órgãos sensoriais, né, e começaria a fazer o engodo caudal. Isso foi observado principalmente em cativeiro, né? Só que também já foi observado o engodo caudal na ausência de potenciais presas, indicando que outro estímulo pode estar acontecendo, como a serpente estar com fome e iniciar essa tática de caça, né? Fizemos um estudo sobre o comportamento, a atividade da papagaia, a Bothps bliniatus maragadinos, aqui no Alto Juruá, no Acre. E nós publicamos um artigo sobre o engodo caudal realizado por essa serpente. Nossos encontros foram inúmeros, tá? De 61 encontros, em 85% das vezes, elas estavam caçando de espera. Em 38 situações, 62% das vezes, realizando o engodo caudal. E quando ela estava realizando o engodo caudal, não tinha potencial presa próximo a ela. E a forma que ela faz esse comportamento é uma serpente arborícola, né? Você consegue ver por cima, lateralmente e embaixo. Isso é uma vantagem para ela, porque ela está num ambiente tridimensional, né? O anfíbio pode estar acima dela, do lado dela ou embaixo dela. Então é mais fácil o anfíbio perceber vendo o movimento da ponta da sua cauda, né, e ser atraído e se aproximar da cobra, e assim ela pode capturar quando desferir o bote e abocanhar o anfíbio. Aí nós publicamos, né, na revista Herpetology Note sobre isso, e esse artigo praticamente foi o estudo que mais observou na natureza uma espécie de serpente realizando o engodo caudal. Outros estudos, né, observaram mais em cativeiro ou então na natureza, fazendo o chamado encontro provocado, que é oferecer uma presa, né, amarrado por uma linha, pode ser um anfíbio, né,
para ver se estimularia a serpente a fazer o engodo caudal. Então esse trabalho foi bem interessante por isso. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá? E não se esqueçam de curtirem e se inscreverem no canal. E tem um sininho aí, clica nele para serem notificados do próximo vídeo que for no ar. Abraços e até o próximo vídeo.